Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu sou a Mari Beluco e junto com o Plácido Salles dei uma volta ao mundo e criei o Livre Partida, esse canal especializado em dar dicas para quem gosta de viagens e quer fazer grandes viagens pelo mundo. Se você já nos acompanha e gosta do nosso conteúdo, já chega deixando seu like. Se você está chegando agora, assiste até o final e se você gostar desse conteúdo, dá o seu apoio aí para o canal, dando o seu like, se inscrevendo, acionando o sininho e principalmente compartilhando esse vídeo para ajudar a fazer com que o YouTube entregue os nossos vídeos para cada vez mais gente. Se você gosta de viagens, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, onde estão os links para você acessar os nossos produtos. Tem o nosso livro, que é esse que está aqui, mais de 450 páginas ilustradas por fotos, por vídeos, muitas histórias de uma grande aventura pelo mundo. Tem também o nosso curso online que ensina você a fazer grandes viagens pelo mundo. Dá uma olhada lá, apoia o nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vira e mexe as pessoas perguntam, né? Por que a gente tomou a decisão de viajar pela Ásia de mochilão ao invés de continuar a nossa viagem de carro, né? Então, resolvi compartilhar com você alguns dos motivos que fizeram a gente tomar a decisão e que, na minha opinião, são motivos que você deve pesar ao tomar uma decisão sobre viajar pela Ásia. Eu acho que você não deveria viajar à Ásia de carro. E se você quer entender por quê, fica aí até o final do vídeo. Vou contar 5 motivos pelos quais você não deveria viajar à Ásia de carro. O primeiro deles é com relação ao custo. Para você ir com o seu próprio carro para a Ásia, inevitavelmente você vai precisar passar por um grande despacho marítimo. E no nosso caso, na época, a gente estava nos Estados Unidos, a gente teria que enviar o nosso carro de lá para a Ásia e isso seria um alto custo, né? Na época a gente nem tinha esse dinheiro, tanto que a gente acabou tendo que vender o nosso carro para poder continuar viajando, mas se você tiver essa grana disponível e fizer questão, ok, mas pense que vai ser um alto custo aí para a sua viagem e se você ver os próximos motivos, provavelmente você vai repensar essa escolha. Então, o segundo motivo aí pelos quais eu acho que você não deveria viajar para a Ásia de carro é com relação às burocracias. Por ali, os processos para você entrar com um carro estrangeiro são bem mais complicados do que, por exemplo, aqui nas Américas, né? Aqui nas Américas, o caminho todo a gente sempre teve facilidade de passar com o nosso carro pelas fronteiras. Já na Ásia, a questão seria um pouquinho diferente, né? Cada país ali tem um tipo de exigência diferente. Alguns países, inclusive, exigem o carnê de passagem, que é um documento bem caro de ser conseguido. E no caso da Tailândia, naquela época, eles nem estavam aceitando carros estrangeiros, né? Então, na época que a gente foi para lá, estava com um bloqueio ali para passar pela Tailândia e a gente ficou com bastante medo de acontecer, de mudar alguma regra e a gente ficar preso em algum país com o nosso carro e com isso ter que arcar com mais um despacho marítimo para poder sair dali, porque a geografia ali ela não é tão favorável assim e ficaria difícil caso a gente encontrasse um bloqueio, como era o caso da Tailândia, no meio do caminho. Então, a parte burocrática ali pode ser realmente complicada. Imagina só você tendo que lidar com burocracias em um país com costumes totalmente diferentes e com uma língua totalmente diferente, certamente não vai ser muito legal. O terceiro e um dos principais motivos que fizeram a gente tomar essa decisão e que é um motivo que eu recomendo aí você pensar bem a respeito, caso você tenha essa ideia, né, de fazer uma viagem por terra pela Ásia, é com relação ao roteiro. Se você observar bem aqui, né, no nosso roteiro, você está vendo aqui os lugares que a gente visitou, a maioria deles não tem ligação por terra um com o outro, né? São muitas ilhas. E o Sudeste Asiático ele é muito composto por ilhas, ele tem ali uma geografia toda separada, né, por água. Então, muitos desses trechos a gente teve que fazer de barco ou de avião. E se a gente tivesse de carro, não teria como levar o nosso carro para esses lugares. E com certeza o carro ia acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? Ia acabar sendo mais um alto custo aí para a gente ficar carregando o nosso carro entre as ilhas. Muitas delas nem poderia ir, né? Porque muitas dessas ilhas que a gente foi nem pode entrar de carro. Então, seria realmente
mais um peso do que algo que ajudaria, né? Estar de carro ali naquela região. Então, dependendo do roteiro que você for fazer, acaba tendo que pesar aí se você vai realmente fazer de carro ou não. E se você for fazer de carro, é muito provável que uma boa parte da sua viagem ali pelo Sudeste Asiático você tenha que abrir mão de andar com o seu carro, deixar ele em algum lugar para poder chegar nesses lugares que são mais afastados e são no meio do mar. O quarto motivo, né, pelo qual eu não recomendo você a fazer uma viagem, principalmente ali no Sudeste Asiático, né, Sul e Sudeste Asiático, que foi o que a gente visitou com o seu carro, é com relação ao trânsito. Por ali, a maior parte dos países adota a mão inglesa, que é dirigir do lado contrário do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Agora imagina você com um carro brasileiro que tem a direção do lado esquerdo, tendo que se acostumar a dirigir em ruas e estradas que levam em consideração o motorista do lado direito. Isso por si só já é um desafio muito grande, né? Acaba sendo às vezes até perigoso. E, por outro lado, o trânsito ali, ele não é nada amigável. Para quem lembra das nossas passagens, né, pela Tailândia, pelo Vietnã, pela Índia, lembra que o trânsito é muito, muito caótico. Eu, por exemplo, que tenho medo de andar de carro, com certeza não me sentiria nem um pouco à vontade de dirigir ou mesmo estar como passageira num carro ali naquela bagunça toda, né? Então, você está vendo aí pelas imagens, a coisa realmente é muito complicada e eu não gostaria de dirigir num lugar caótico como esse. E agora o quinto e último motivo aí para você repensar a sua ideia de viajar pela Ásia de carro é com relação ao choque cultural, né? Muitos viajantes que a gente conhece que tiveram essa experiência de levar o carro para a Ásia, viajar aquela região de carro, contaram relatos assim de que foram bastante assediados, né? Ali normalmente já existe bastante esse assédio, né? As pessoas quando percebem que você é estrangeiro, elas se interessam, elas se aproximam e para quem está vivendo num carro isso acaba sendo pior, porque o carro ele chama mais a atenção ainda. Então a gente escutou muitos relatos, né, de overlanders que contam que tá dentro do carro e o pessoal começa a colocar a cara para dentro, a olhar, ficar observando, fazendo pergunta, importunando o tempo todo e isso a longo prazo acaba sendo bastante incômodo, né? Pode parecer que não, mas é como se você tivesse gente espionando dentro da sua casa todos os dias, o tempo todo, e aí você não tem nem um pouco de privacidade, nenhum momento mais tranquilo ali para você relaxar dentro da sua casa, que é o carro. Então, esse motivo também fez com que a gente tomasse essa decisão, porque acabaria sendo um fator que ia mais atrapalhar do que ajudar, né? E se o carro não serve para você dormir e cozinhar dentro, não tem muita vantagem você viajar de carro se você não vai poder usufruir desses benefícios que são os principais aí que um carro te oferece, né? Então, que é a mobilidade, no caso ali nas ilhas, você não poderia desfrutar da mobilidade oferecida pelo carro e a questão, né, de você economizar com hospedagem, com comida, podendo viver dentro do carro. E aí, se você vai viver dentro do carro, mas toda hora vai ter gente te incomodando, acaba perdendo um pouco a função de você carregar o seu carro para um lugar desse. Então, você gastaria muito dinheiro, teria muitos problemas ali para se locomover e o carro chamaria muita atenção. Então, esses são os principais motivos aí pelos quais eu não recomendo você a fazer uma viagem de carro, principalmente pelo Sul e Sudeste Asiático, que são as regiões que a gente conheceu e assim a gente tem como falar sobre isso, né? Então, no fim, a gente considera que foi bem acertada a nossa decisão de fazer essa parte da viagem de mochila. Acabou sendo também uma forma da gente experimentar um outro tipo de viagem, né, que a gente ainda não tinha conhecido tão bem, que é o estilo mochileiro. E no fim, isso pesou bastante para a gente tomar a decisão de voltar a viajar de carro quando a gente foi para o continente europeu, porque a gente se deu conta que realmente a gente gosta desse estilo, né, de viagem de carro, vivendo dentro do carro, viajando por terra. E acabou que na Europa a gente comprou um outro carro e adorou fazer essa terceira etapa da viagem de carro de novo. Então conta aqui pra gente se você já teve essa experiência, se você já foi para a Ásia, se você concorda com esses motivos e se você tem alguma dúvida aí com relação a como seria essa viagem pelo Sul e Sudeste Asiático.
Conto com o seu comentário, conto com o seu like, conto com o seu apoio aqui no canal. Bora viajar junto!